Amém. Vamos começar mais um culto. Um coração alegre. Seu coração está alegre hoje, irmão? Amém. Meu coração está muito alegre. A palavra do Senhor diz no Salmo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor por esse domingo maravilhoso. Nós poderíamos estar em outros lugares, mas nós estamos aqui no melhor lugar, que é a casa do Senhor, e com uma celebração, uma festa linda, maravilhosa hoje, que é a ceia do Senhor. Então nós podemos aqui hoje fazer menção àquilo que Ele mesmo pediu para que nós façamos isso sempre em memória dEle. Então estamos aqui hoje com o coração muito alegre, muito feliz por estarmos aqui celebrando essa ceia maravilhosa do Senhor, com essa mesa maravilhosa, linda, feita com muito carinho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, leve seu pensamento ao Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua presença. Com cada família aqui nesse lugar, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela família, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela saúde, Senhor. Te agradecemos pelas finanças, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Nosso coração está alegre essa noite, Pai. Nosso coração está muito alegre de estar aqui na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, receba, Senhor, todo louvor, Senhor, que saia de cada lábio aqui essa noite, Senhor, como uma oferta de gratidão, Senhor, como aroma suave, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que tudo que for feito aqui nesse lugar seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada um encontre aquilo que veio buscar aqui essa noite, Pai. E que em nome de Jesus, cada coração, Senhor, seja grato a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todas as Suas realizações, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para você dar um forte aplauso ao Senhor essa noite. Amém, amém. Glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor essa noite. Amém. Amém, paz. Paz. Que nós possamos cantar e adorar ao Senhor. O interessante aqui não é o mensageiro. O interessante aqui é a mensagem. Assim como disse João Batista, ele não se colocou com nenhuma importância quando ele anunciava aquele que deveria vir e que era interessante, o Senhor Jesus. Assim hoje nós trazemos a nossa memória esse mesmo contexto e essa mesma intenção, que não sou eu aqui interessante, mas sim a mensagem do Senhor. Não o mensageiro é interessante, mas a mensagem que veio do Senhor, porque essa mensagem não veio no templo e ela também não veio no palácio. Ela veio no deserto pelo homem pobre, por aquele que era desprezado, para nós entendermos que interessante é o Senhor e não nós. Por isso nós vamos cantar uma canção a esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, e que nessa noite nós possamos orar por aqueles que não estão bem, estão passando por algumas dificuldades, mas que nós juntos como mensageiros, aqueles que proclamam as boas obras de Deus, nós venhamos orar e estar num só foco, para que a presença do Senhor, que é fogo, que purifica, que restaura, venha sobre cada um e nos faça digno de morar no céu. Amém? Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
cantar canções ao Cordeiro, né? Deixa eu voltar o som aqui. Amém, Senhor. Essa canção também que nós vamos cantar é uma canção muito forte. Quantas vezes nós ouvimos essa frase? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que o mensageiro está dizendo aí nessa canção? Continue perseverando no Senhor. Não desista. Como diz a Ludmila Febre, em tempos de guerra, não pare de lutar. Não baixe a barra. Quinta-feira eu falo na live que nos mares revoltos, o seu Deus não te deixa sozinho. Ele caminha sobre as águas para encontrar com você e para dar ordem ao mar. Essa canção diz exatamente isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais tensão que esteja a situação,
Essas canções a Damares que ia ministrar, mas eu não sei, eu não pude vir por algum problema, mais sorte ela não veio e eu continuei ministrando as canções, porque eu creio que se ela ia ministrar essas canções é porque o Senhor tinha um propósito nela, e que assim seja em teu coração, que essas canções achem um lugar no teu coração, e que nós possamos achar alegria aos olhos do Senhor. Amém. Nós vamos continuar orando ao Senhor, louvando ao Senhor, com os nossos dízimos e as ofertas. Um dia o grande adorador adorou o Senhor quando não havia nem rei. Abraão. Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. Noite maravilhosa, culto maravilhoso. Esse culto maravilhoso depende de nós. Não depende de Deus. Porque Deus já proveu todas as coisas. Ele já nos escolheu. Ele já derramou sobre nós tantas bênçãos. Ele já nos ensinou, nos discipulou através da palavra, nós somos discípulos de Jesus. Então a manifestação do poder de Deus na igreja depende de nós, porque da parte de Deus Ele já liberou a bênção, já liberou o seu Espírito Santo, já liberou para cada um de nós que tenhamos essa liberdade no Espírito e possamos então orar, possamos louvar ao Senhor, possamos realmente olhar para nossos irmãos com amor, perceber realmente a dificuldade em alguém, orar por esse alguém, levar uma palavra para essa pessoa. Hoje à tarde eu levava uma palavra para uma pessoa que muitas vezes se envergonha da situação que está passando, e aí não vem na igreja,
E a gente, como pastor, tem que estar procurando as ovelhas que estão meio dispersas por um problema ou outro, e nós temos que buscar essas vidas, arrebanhar o rebanho, que muitas vezes fica meio extraviado. E é com amor, e é entendendo que nós estamos passando por um tempo muito difícil, pessoas hoje estão vivendo situações assim inusitadas, sofrendo muito, nós nos abalamos com essa circunstância, tantas notícias desagradáveis que chegam, ameaças, né, sobre a nossa liberdade social como seres humanos, como famílias, onde, de repente, nós estamos quase restringidos de nos reunir como família, já não nos reuniremos na noite de 31 para 1º do ano, no culto tradicional aqui, fazemos há 12 para 13 anos já, nesse lugar, e esse ano nós não teremos isso aí. Isso dói, porque a nossa alegria, nós que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, é estarmos com os irmãos. Nós não vamos sair daqui para ir para outro lugar, nos divertirmos por outro lugar. Domingo passado nós trouxemos a palavra, não ameis o mundo, e tem gente que ama as coisas do mundo, são atraídos por coisas, por sons, por bebidas, por tudo o que acontece, a animação que existe lá. E só deixarão para vir para a igreja quando a coisa apertar, infelizmente. Aí corre para a igreja, né? E nós estamos aqui prontos, realmente, para olhar com os olhos de Jesus, para levantá-los com as mãos de Jesus, porque Jesus vai usar as nossas vidas, e tem usado, e muitas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então eu glorifico a Deus por cada um de vocês que largaram todas as coisas. Quem sabe alguém teve dificuldade, ficou pensando, vou ou não vou? Mas eu vou no culto de ceia. Amém, igreja? E por isso nós teremos, então, estamos tendo um culto maravilhoso. Eu chamo isso de um culto maravilhoso, porque nós oramos, irmãos. E orar é uma coisa tão importante em nossas vidas, e tem gente que não valoriza isso, porque orar é falar nada mais, nada menos do que falar com Deus. Amém? Olha o privilégio que nós temos de falar com Deus. Se a pessoa, se alguém chegasse em casa e tivesse um recado assim, olha, o deputado fulano quer falar com você. Eu disse assim, meu Deus, me dá o telefone que eu quero falar urgente com o deputado. E falar com Deus. De repente, a pessoa esquece, irmão. E o deputado não pode fazer muita coisa por nós. Pode dar uma ajudazinha qualquer, nesse plano material, mas no plano espiritual, quem pode nos ajudar, e nos ajudou já, é Deus, através de Jesus Cristo, amém? Nós possamos, então, valorizar esse nome de Jesus, valorizar realmente a igreja que o Senhor nos plantou nesse lugar, para que nós aqui estejamos realmente em comunhão, juntos, marchando por um caminho, embora estreito, mas seguro, amém? Ele é estreito, mas é seguro, porque esse caminho nada mais é que ser direcionado pelas mãos e o poder de Deus, amém? Quando Pedro, no meio daquela tempestade, num barco, eles viram Jesus, duvidaram se era Jesus. Pedro perguntou, se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus falou, vem. Se Deus dissesse a palavra para você, vem, você vem? Você veio, você está aqui, amém? Então não é essa chuvinha que vai atrapalhar. Jesus quer que a gente venha realmente, não andar no meio da tempestade, mas vir para a casa dele, que não é nem uma tempestade esse lugar, amém, igreja? E Pedro, ele foi para a tempestade. Glórias a Deus, isso se chama fé, se chama obediência. Quando Jesus falou para ele, vem, ele obedeceu e foi. E ele teve fé naquele chamado de Jesus. O chamado, na medida que ele continuasse olhando para Jesus, ele não ia afundar, mas ele olhou para o lado, ele teve medo, porque o ser humano tem medo, irmão. A gente também teria medo. E ele teve medo, para mostrar para a gente que a gente, em determinado momento, pode ter medo, sim. Mas esse medo ele não pode ser alimentado até se tornar um pânico em nossas vidas. A pessoa estar em pânico, entrar numa depressão, um medo assim assolador, incontrolável. Tem que estar abaixo de remédio, calmantes, porque a pessoa está assim num desespero. O Senhor nos sustenta, Ele nos cura, Ele nos conforta. Ele derrama o bálsamo dele sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos cair, amém?
E cair para ele não é uma queda no chão. O cair é em tentação. Amém? E as tentações estão aí mesmo. O mundo está tentando nos atraindo. Que nós possamos realmente sempre dizer não para o mundo. Não, eu vou para a igreja. Não, eu vou continuar firme com o Senhor. Porque o Senhor procura, Ele continua procurando os fiéis da terra para que estejam com Ele. E Ele fala, mais uma vez eu vou dizer para ele, para vocês, o que anda no caminho reto, Ele fala, este me servirá. Nós estamos servindo ao Senhor. Nós queremos falar uma palavra nessa noite, que é uma experiência minha, né? Às vezes eu conto assim, com uma experiência minha. Nós estamos num tempo lá em casa de luta com enfermidade. A pastora Alvani está lá, mais de 30 dias na cama, bem mais de 30 dias, vai fazer 2 meses daqui uns dias. E passou por cirurgia, agora está no tratamento, e não é fácil, mas ela está vencendo, amém? Cada dia é um dia de vitória, amém? E nós estamos ali cuidando dela, a Juliana, né? Rafael e Theo estão lá, né? O Theo animando a casa sempre, e estamos lá cuidando dela para que nada lhe falte, amém? E a gente, naturalmente, sempre ora, mas numa situação dessa, irmão, num momento de batalha, quem vai para a batalha, ele vai armado e ele vai lá realmente com a sua metralhadora, a sua espada para lutar, amém? E nós estamos numa batalha, e a nossa batalha é oração, sempre é oração, mas numa situação dessa, no fervor da batalha, a gente ora mais intensamente. E teve uma noite dessa, eu fui até dormir mais cedo um pouco, mais cedo que eu digo, umas 10h30, eu sempre vou até meia-noite, e estava meio abatido, meio cansado, meio assim, não sei se as coisas vão nos abatendo, mas aí eu acordei, olhei no celular, 3h49. 3h49, muito cedo, né? Não dá para levantar. Aí a gente ora. E a primeira coisa que, antes de orar, me veio como se fosse assim, uma faixa eu lendo assim, pela fé. Pela fé, como se fosse um cartaz assim, alguém que segura um cartaz assim, ó, pela fé. Me veio aquilo tão nítido, uma visão assim, pela fé, né? E pela fé a gente sabe, tem na Bíblia aí, Hebreus 11, né? Tem umas 20 vezes mais ou menos ali, eu dei uma olhada, umas 20 vezes tem escrito pela fé, né? E então, acho que o Senhor quis me colocar assim, né? Então, valorize, leve a sério esse negócio de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, ali no 11:6 está escrito isso, e é pela fé. E como o Senhor ministrou isso na minha vida, eu meditei nessa palavra para trazer, para compartilhar com vocês hoje. E nós vamos começar então em Hebreus, mas não no 11, no 10 ainda. Quando no Hebreus 11 ele fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando ele fala assim, ora, esse ora aí, ele está fazendo está se comunicando com aquilo que veio antes, amém? Está se relacionando com a mensagem que vem antes, ora. Ele dá sequência, ninguém começa a falar com alguém dizendo, ora. Você fala, ora, porque estão tratando de alguma coisa, e você está chegando a alguma conclusão, e você vai concluir após esse ora, pois, né? O português fala, né? O português de Portugal. Ora, pois, né? Então ele está concluindo, ora, pois. Então é assim que funciona a coisa. Então ele fala, ora. Aí eu dei uma olhada ali em Hebreus 10, e em Hebreus 10 traz várias mensagens. Jesus ali estava falando com o pessoal. Em 10:6 ele fala assim, ele fala sobre o amor aos inimigos. Ele estava ensinando aquele povo, falando do amor aos inimigos. Uma lição muito forte, porque não é fácil amar inimigos. Nós já pregamos isso aqui, você já deve ter visto muita gente pregando isso, já deve ter lido essa passagem. Quem sabe, de repente, você esteve no momento e agora eu tenho que amar essa pessoa
que ela se coloca como inimiga minha, ela não é mais minha amiga, não quer mais amizade comigo, não é mais meu amigo, e eu tenho que continuar amando essa pessoa. Ele não quer mais saber, me excluiu das redes sociais, não me convidou para uma festinha, um aniversário na casa dele. E assim a pessoa vai ficando amargurada com aquilo, né? E ele vai fazer o quê? Então Jesus ele traz um ensinamento a partir do versículo 27, dizendo do amor aos inimigos. Não, isso aqui ele fala lá em Lucas 6, 27, irmão, não é em Hebreus aqui, não. Em Lucas 6, 27. Porque eu ia pregar Lucas 7, que começava no 6. No 6,37, ele fala o julgamento do próximo. Aquele negócio que as pessoas gostam de estar julgando os outros, né? Sempre acha alguma coisinha para julgar alguém. E lá no capítulo 7 de Mateus fala que a gente não deve julgar ninguém, né? Tá? E no 43 ele fala a árvore e seus frutos. Então ele traz uma boa lição sobre a árvore e seus frutos, e ele fala realmente que nós devemos ser árvores frutíferas, que pelo fruto se conhece a árvore, né? Mas no Hebreus 10, 37, ele fala assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então ele está fazendo menção aqui, naturalmente, à volta de Jesus, né? O que há de vir. O que há de vir mais importante nas nossas vidas não é nada mais que o arrebatamento da igreja, Jesus indo buscar a sua igreja. E nós, esse tempo todo que nós temos de igreja, e mais o tempo que nós estaremos, e mais pessoas que estarão chegando e se preparando, sendo discipuladas, ensinadas na palavra, para que possam realmente se arrepender dos seus pecados, e possam perdoar pessoas, possam buscar uma vida de santidade, afastado do pecado, rejeitando o pecado. Então nós temos que valorizar esse detalhe de estarmos preparados. Porque vai ter um dia, e se diz que esse dia é de repente, ele aparecerá nas nuvens. Amém? Vindo com aqueles que já estão mortos, que morreram convertidos, que estão em Cristo, convertidos. Porque hoje está uma modinha aí, de alguém, não importa quem é, o que tenha feito na sua vida, de totalmente errado, segundo nossos parâmetros, né, e ensinamentos cristãos, e até social, uma vida social, toda desregrada, o cara à margem da lei, e a pessoa morre, e as pessoas falam, os comentários ali, ele está com Deus, ele está no lugar, ele está lá, ele está animando o céu, assim como ele animava aqui, ele deve estar contando piada, ele contava piada suja aqui, acha que vai contar piada suja no céu. Então as pessoas acham que basta morrer para ir para o céu, irmão. Isso aí está pegando um volume tão grande, muita gente está achando que é assim que funciona. Morreu, está no céu. É verdade isso, irmão? A gente sabe, infelizmente não é, irmão. Deus queria que todo mundo realmente se salvasse. O plano de Deus, na realidade, seria esse. Mas como Ele conhece a raça humana, Ele viu que ali no princípio, aquela família, eles foram tentados, eles caíram na tentação, eles pecaram, provaram do fruto do pecado e foram contaminados, e por isso não poderiam mais habitar num lugar onde era a presença de Deus constante ali. Deus estava todo dia naquele lugar. Então, eles foram expulsos, olha o nome, eles foram expulsos, e Deus colocou um anjo com espada desembainhada, amém? Isso aí é figurado, isso aí é espiritual, naturalmente não era uma espada, né, da Tramontina, tá? Espada de fogo, flamejante, amém? É coisa espiritual, sobrenatural, guardando para que eles não voltassem para ali. E isso traz uma lição muito grande, muito forte, muito definitiva, determinante para nós considerarmos isso. Nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Nós vamos falar isso quantas vezes forem necessários, porque sabe que a gente já falou isso alguma vez, alguém não entendeu bem, não prestou atenção, ficou confundido, e nós estamos alertando, chamando a sua atenção,
E nós mesmos que pregamos isso, nós temos que levar isso muito a sério, que eu não posso pregar uma coisa que eu não esteja vivendo, eu tenho que realmente fazer uma entrega total da minha vida nas mãos do Senhor, amém? Em primeiro lugar, buscar o reino, em primeiro lugar. Eu não posso deixar para buscar em terceiro, quarto lugar. Primeiro eu vou buscar isso, primeiro um pouquinho. Se sobrar um tempo, eu vou buscar o Senhor. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou na igreja. Não é uma opção, amém, igreja? Nós temos um compromisso com Deus. Afinal de contas, nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle. Ele nos trata como filho, e tem um relacionamento pai e filho. E nós temos que estar, então, submetidos, sujeitos, em adoração, em obediência. Obedecer e adorar. Tenho falado isso aqui ao longo dos anos, obedecer. Eu quero ser um adorador do Senhor, seja obediente. É por aí que começa a adoração, é na obediência. O que há de vir, virá e não tardará. Tem até um hino que fala, não tardará, né? 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Viver da fé. Então, eu tenho que pegar essa palavra, fé, e ter entendimento. O que é fé? Como é que funciona eu viver dessa fé? O que é que acontece quando eu vivo da fé? O que é que acontece quando eu não me sujeito a viver pela fé? Quando eu não valorizo essa palavra, afinal são só duas letras, né? Não é uma palavra bonita, grande, né? Polissílaba, né? Cheio de acento, disse aquilo, né? Sílaba tônica, não sei o quê. Não é. É fé, irmão. Mas é isso que precisa, é esse tão pouquinho de palavra, essa economia de palavra que nos leva para a grandeza da presença de Deus. Amém? Então, mas o justo viverá da fé. Em primeiro lugar, eu tenho aprendido e falado com os irmãos. Eu tenho que me ver nesse versículo. Eu estou aqui nesse versículo, irmão. Sabe que eu estou aqui? Eu sou justo. O que é uma pessoa justa? Quando nós olhamos biblicamente, né? É uma pessoa que anda em retidão, né? Anda em retidão diante de Deus. Por quê? Porque ele tem essa responsabilidade, porque ele foi justificado. Amém? Ele foi justificado. Irmão, isso aí é tão importante, a pessoa ser justificada. Imagina uma formatura de militares aí, que faz aquela pompa, é linda a formatura do militar, né? Eu tive uma formatura, foi lindo, né? Bonito mesmo. E esse traje de gala, aquelas túnicas brancas, botões dourados, tudo, com espadinha, tudo igualzinho, fazendo aqueles movimentos, né? E uma formação, eu fiz aqui na escola em Guaratinguetá, a gente formava aquela asinha com a espada, no meio tinha uma espada e uma asa para cada, né? Uma asa para cada lado. É o símbolo da aeronáutica, né? Aquela espada com uma asa para cada lado. E as fotografias que você tem, que o pessoal tira na escola lá de cima, é perfeita, mas é perfeitinho. E é muito trabalho para fazer aquilo. É muito trabalho para você, cada um, saber quantos passos tu dá para virar para a esquerda, mais para virar para a direita, e parar e virar para o lado. É cheio de manobrinha, cada um tem as suas manobras. A minha manobra é diferente do outro, cada um tem a sua manobra. E é lindo isso aí. E a alegria quando ele tem, o dia que ele recebe então, aquele diploma. Vem o comandante, esse ano veio até o presidente da República, veio aqui em Guaratinguetá. Então, a honra que se dá àqueles meninos, aqueles jovens que se formaram e têm uma graduação agora dentro de uma organização militar, seja Marinha, Exército, Aeronáutica, e eles, então, a partir daquele dia, então, estão formados, eles vão seguir uma profissão como militar e vão seguir a sua carreira aí, como o Eduardo, nosso pastor Eduardo aqui está lá em Brasília, né? Então é lindo isso aí. Mais lindo que isso, irmão, é Jesus ter nos justificado. E essa grande formatura aconteceu há 2000 anos atrás. Amém? Aconteceu ali. Ele não fez uma asa, ele foi para uma cruz. Amém? E ali naquela cruz, naquela posição,
estávamos nós ali, amém? Deus olhava o Filho dele, vertido em sangue, derramando sangue, e Ele via a gente ali, amém? O preço para nos tornar justo. Por isso que é importante você se ver nesse versículo, mas o justo viverá da fé. Então eu tenho que desenvolver essa fé, desenvolver esse amor, essa gratidão, são essas palavras, irmãos. Obrigado, Senhor. Eu poderia estar condenado para o inferno. Muitos de nós já poderíamos não estarmos mais vivos e ter morrido, nosso corpo desfalecido, sem nós termos essa entrega, sem nós oficializarmos essa justificação que foi liberada na cruz. Lá na cruz, Ele não liberou só para tanto por cento da população, Ele liberou para tantos quantos creem em Jesus Cristo, aceite-o como Senhor das suas vidas, amém? Ele liberou para quantos foram necessários. Há 30 anos atrás, os que têm mais de 30 aqui naturalmente, mais de 40, quem sabe alguns nem pensavam em se tornar evangélico, crente, sei lá o que, né? Cristão, nem pensavam, até pensavam que era cristão, porque ia a algum lugar que falava de Jesus, mas não tinham discipulado, não se falava dessa justificação, e que nós temos então que ser justo e viver pela fé. Em primeiro lugar, essa fé, esse crer sem reserva nenhuma, eu creio, mas isso foi naquele tempo, eu creio, mas hoje são outros tempos. Não, as pessoas estão hoje relativando, tá? Estão assim, é o relativismo que fala assim, em relação a outros tempos, em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, se comparando, irmão, a palavra de Deus é a mesma, a Bíblia é a mesma, Deus é o mesmo, o céu é o mesmo, o caminho é o mesmo, é Jesus, o inferno também é o mesmo. Então, essa parte não mudou, os costumes, a tecnologia, tudo isso muda, as culturas dos povos, tudo isso muda, mas a essência da palavra, de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, amar os inimigos, irmão, se você tem essa dificuldade, você tem que dar um jeito nisso, irmão. Isso é sério, irmão. É sério. Eu tenho essa dificuldade, eu fui um cara muito complicado de relacionamento. Muito. Até hoje, tem gente aí que não vai muito com a minha cara, eu, pastor, não sei o quê, porque eu não entro em algumas palhaçadas aí, eu não faço parte, não. Entendeu? Tem muita gente que relativiza as coisas também. Tá? E pastor não é isso tudo, não. Pastor é o que serve, amém? Não é a glória para o pastor. Não é tirar do povo para o pastor. Não é. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso aí. Não é o nome de pastor, não é para ficar famoso. O cara é deputado, o cara é ator, o cara é artista, o cara é isso, o cara é jogador famoso. As pessoas, o jogador da Argentina do dia aí morreu, parecia que, meu Deus, misericórdia, as pessoas idolatram gente da pior espécie. Mata um bandido no Rio, o pessoal obriga a fechar o comércio lá, para o trânsito, idolatram bandidos. Amém? Há jornalistas aí tendenciosos falando coisas aí terríveis, sem o mínimo de respeito, e as pessoas, muita gente apoia. Então, hoje, nesses últimos tempos, o inferno está se levantando muito, porque ele quer lotar o inferno. Eu penso que ainda tem lugar lá, irmão, ainda tem ingresso para ele distribuir. Mas o céu tem muito mais. Amém, igreja? O céu tem lugar que dá para esvaziar o inferno e ir todo mundo para o céu confortavelmente, que é o melhor das nossas vidas. Porque nós não somos só esse corpinho bonito aqui, amém? Maravilhoso. Esse sorriso lindo, esses olhares penetrantes, né? Não. Nós somos um espírito. Deus não olha para nada disso. A tua altura, o teu peso, a tua cor. Deus não olha para isso. Amém? Se você fala bonito,
Se você não entende muito bem de português, Deus não olha para isso. Amém? Deus, ele olha quando ele foi escolher Davi, né? Não atentes para a aparência, né? Quando o próprio profeta dizia, aliás, pensava, certamente eu estou diante do rei de Israel. Deus falou para ele assim, não atentes para a aparência, né? Faltava um que não tinha essa aparência toda, o Davizinho. Estava lá todo sujo, cuidando das ovelhas. Mandaram chamar ele. Não estava nem participando daquela festa, aquele churrasco ali, não. Chamaram ele lá, porque não tinha mais nenhum ali. E tinha que escolher alguém ali. E na cabeça daquela família toda, com certeza eles acharam assim, se não for esses aqui, soldados do exército de Saul, se não for esses aqui, muito menos Davi. O homem se engana. Então, irmão, cuidado com as aparências, amém? As pessoas são... Tem até um ditado que o pessoal fala assim, a primeira aparência é a que fica, um negócio assim, né? Então, isso não tem nada a ver com a parte da cristandade, né? Então, ele fala, o justo viverá da fé. Então, eu estou enfatizando isso aqui, irmão, que você é o justo, amém, igreja? Você foi justificado, por isso que você é justo. Se você fala para alguém, mas eu sou um justo, como é que você tem essa certeza? Jesus justificou. Eu me arrependi dos meus pecados. Você se arrependeu dos seus pecados? Amém? Uma vez só ou todo dia? Todo dia. Aquele que quiser vir após mim, diz Jesus, vir após, seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, seguir os passos de Jesus, andar como ele andou, andar por onde ele andou, fazer como ele fez, falar como ele falou, olhar como ele olhou, amar como ele amou, ensinar como ele ensinou, perdoar como ele perdoou. Amém? Isso é seguir Jesus. Não pela aparência de alguém, mas pelo amor, porque ali estava andando o amor. Amém? Potencialmente o amor. Potencializado naquele homem o amor, purinho amor, deixando pegadas de amor por onde ele passava. E o inimigo se levantou. É lógico, se levantou. E ele se levanta contra nós que somos seguidores de Jesus. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Não fique com medo de ameaça, porque ameaça é apenas ameaça. Amém? Porque Jesus, ele não ameaçou nos justificar. Amém? Ele não falou assim, eu vou para a cruz para justificar vocês, aí, se for preciso eu vou, e até hoje não ter ido. Não, ele foi. Então ele não ameaçou, não ficou numa ameaça, numa promessa. Fiel àquele que prometeu, porque ele prometeu e ele foi fiel à palavra dele. Mas se ele recuar, esse que é o problema, irmão. É essa a preocupação de todo pastor. Se ele recuar. Se alguém recuar, está aqui com a gente, está andando, de repente, cadê? Recuou. Não estava valorizando, está em comunhão. Está deixando o segundo, terceiro lugar a sua congregação. Porque quando nós precisamos da congregação, a congregação está toda com a gente. Nós não buscamos na igreja por interesse, buscamos ir na igreja por interesse. Não. Não. É para nos fortalecermos. Aqui é o nosso centro de atividade, né, física, espiritual, né? Cadê o César? Está aí? Está, né? Está lá, né? Aqui é a nossa academia espiritual. Aqui a gente veio para nos fortalecer espiritualmente. A palavra, ela vem para nos fortalecer espiritualmente. Esse é o exercício que nós fazemos, de ouvir a palavra, crer nela, que para ter fé tem que crer. Então, um dos pré-requisitos de essa palavra fé, o que é essa fé? É crer. Eu coloquei aqui, agora de tarde, deixa eu fazer um resumozinho aqui. Para ter fé, em primeiro lugar, nós temos que conhecer quem nós vamos ter fé. Nós temos fé em Jesus. Amém, igreja? Nossa fé está em Jesus, está em Deus. Quando nós falamos Jesus, Deus está incluído aí. E esse conhecer, ele nos dá entendimento. Oséias 3:6 fala que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Conheçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos. Então, isso é conhecer, para ter entendimento, entender quem é Deus. Alguém pergunta para você, quem é Deus? Quem é Deus? Você tem que ter uma explicação para alguém. Você precisa ter isso aí. Ter fé, para ter fé eu tenho que crer, então. Eu conheço. Então eu creio porque eu conheço. Porque se eu conheço Ele, sabendo das coisas que Ele fez, está na Bíblia, começa lá em Gênesis, Ele criou o mundo, irmão. Ele criou tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que a natureza nos mostra, linda, maravilhosa. Muito mais daquilo que a gente nem conhece, porque a gente só conhece algumas coisas, nós conhecemos muito pouco do universo, até do planeta, nós conhecemos muito pouco. Muito pouco. Então, para mim, conhecer, eu tenho que buscar esse conhecimento. Amém? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, está tudo ali na palavra, a regrinha. Aí, então, como eu conheço, e eu fico impressionado, que coisa maravilhosa, pela palavra Ele criou em 6 dias, 6 dias de Deus, não é 6 dias de 24 horas, sabe? 6 dias de Deus, Ele criou, a cada dia Ele criou alguma coisa. Né? Começa a Bíblia lá em Gênesis 1, desta maneira. E ele achou que aquilo foi bom. No 6º dia Ele criou o homem. Bem, o homem. Depois Ele fez a companheira para o homem. E começou ali a humanidade. E tem toda a história, praticamente, da humanidade nesse Velho Testamento. Livro de Números, Gênesis, Números, fala de dilúvio ali em Gênesis. Coisa maravilhosa, fala depois do reino de Israel, aquele povo lá escolhido por Deus, escravo no Egito, toda aquela história de José. São tantas histórias lindas que tem uma emissora de televisão que está fazendo filmes, novelas com isso aí. E tem muita gente que não conhece a Bíblia e está conhecendo através dessas novelas. Já teve gente que da igreja me perguntou, pastor, eu não sabia. É verdade, eu vi num capítulo da novela assim assado. Disse assim, olha, é mais ou menos aquilo ali. Eles dão umas fantasiadas no negócio ali, né? Põe um chantilly em cima do negócio ali, né? Tá os moranguinhos para ficar bonitinho. Dão uma decorada, mas 70% eles extraíram aqui da Bíblia e fazem aquilo ali. Mas eu prefiro aprender a conhecer Deus, não por uma novela, amém, igreja? Porque também, eu já vi alguns capítulos uma época lá, eu deixei de olhar, porque exploraram muito nessa parte, essa fantasia, né, muito romance, muita sexualidade, rola muita sexualidade naquilo ali, entendeu? Então a gente vê que não é assim, a gente que conhece a palavra de Deus, irmão, a gente vê que aquilo ali não, aquilo ali o pessoal está forçando um pouquinho, está botando o chantilly em cima, tá? Assim como aquele filme Noé, né? Eu nem fui assistir, eu até chamava assim, não é, porque não tem nada a ver, algumas coisas, os caras pegaram aquilo ali e fizeram um negócio de qualquer maneira. Então é muita fantasia, é fantasioso, é como um carnaval lá no Rio, os caras botam aquelas alegorias todas e o povo gosta. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, amém, igreja? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, a minha alma não tem prazer dele. Ele está dizendo assim, fica difícil de amar uma pessoa que vira as costas para mim. Amém? Fica difícil. Aqui, Deus, na sua justiça, né? Fica difícil. Ele fala assim, aquele que me rejeitar, eu também o rejeitarei. Amém? Mesmo ele amando todos. E esse amando todos, irmão, traz uma ideia assim, ele tem amor para todos, a mesa está servida para todos. Mas, de repente, poderia ter gente aqui que não é da igreja, não é evangélico, mas entrou aqui para dar uma olhadinha no culto, e ele não vai participar da ceia, porque ele não faz parte, ele não sabe nem o que está acontecendo, nem por que tem ceia, ele não sabe o significado de nada. Eu já vi pessoas que o presbítero, o diácono, serviu o pão e o vinho, e o cara na hora já pegou e já comeu, aí todo mundo esperando, e ele mastigando aquilo ali. Quer dizer, está pagando um mico, né, terrível, coitado. Então, a pessoa tem que saber como é que funcionam as coisas para fazer parte dessa coisa, né? Mas ele fala no 39, nós, porém, a igreja diga assim, nós, porém,
não somos daqueles que se retiram para a perdição. Olha, esse versículo é muito forte. Que a pessoa se retire, irmão. Igreja, esse nosso relacionamento com Deus não tem férias. Não tem férias. Já vi um casal assim, a gente fica casado 6 meses e outros 6 meses a gente fica de férias, cada um com a sua vida. É assim que funciona? Não é. Aí cada um faz o que quer, um vai para a praia, ia com os seus amiguinhos, com as suas amiguinhas, não tem que dar satisfação para ninguém. Se retiram do seu lar. E igreja é noiva de quem? De Jesus Cristo, amém? Então não tem negócio de dar uma saidinha. Eu vou dar uma saidinha, estou meio cansado de igreja, sempre a mesma coisa. Aqueles irmãozinhos cantando ali, aí tem dia que eu não acho, eu queria outro tipo de música, aí o pastor com aquela pregação dele quer que a gente vá para o céu, que a gente não peque, a gente... Né, como é que é? Fraca. A carne é fraca, mas pecado não é vitamina, irmão. Para quem é fraco. Pelo contrário, é veneno. Se a pessoa está fraca, ele vai acabar de morrer. Não daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, porque a alma que pecar, essa morrerá. Irmão, não sou eu que quero isso aí. Para mim foi bom descobrir isso aí, porque eu levo a sério tanto um versículo desse aí, e como eu queria que você pegasse e sublinhasse isso aí, e compartilhasse com alguém, e disse assim, rapaz, que tu entende por isso aqui? Puxa, conversa com alguém, evangeliza alguém. O que tu entende disso aqui? Nós não somos dos que se perdem, né? Mas, né? Os que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Provoca um diálogo com alguém aí que trabalha contigo, alguém parente teu, alguém amigo teu, para ver se essa luz que está em você arranca ele das trevas, ou ela, e ela possa entender, então, a importância da palavra, de uma frase dessa, que pode salvar uma pessoa, se ela olhar o 38 e 39, isso aqui salva muita gente, irmão. Salva muita gente. E como é bom que nós já somos salvos, isso aqui vem nos fortalecer mais. Isso aqui vem como um rodízio forte aqui, né? Dos alimentos que você gosta, do rodízio que você gosta, para você sair daqui bem alimentado nessa noite. Então ele começa dessa maneira, porque o justo viverá da fé. Porque naquela madrugada, sexta para sábado, 3h49, eu vi pela fé. Irmão, eu conheço bastante fé, já estudei tanto sobre essa fé, eu sou um cara que estudo mesmo. Estudo nas diversas dimensões, nos diversos significados. Fé não é só você ter confiança em alguma coisa, confiança em alguém, não, eu confio no fulano, isso não é fé, apenas eu confiança, isso aí está a nível da emoção, do sentimento, isso aqui é espiritual. E essa caixinha do espiritual te leva para o céu, irmão. É nela que você vai seguir esse caminho estreito. Aí, terminando esse Hebreus 10, a gente entra então no Hebreus 11, aquela famosa frase, versículo, né? Que diz que ora, né? Como nós já falamos, ora. Então ele está dando sequência nisso aqui, está entendendo? A fé é o firme fundamento, é algo bem fundamentado. Tu pode construir muitos andares em cima que tem um fundamento muito firme, muito adequado, pronto para ser construído tantos andares, conforme o projetista, ele fez o projeto, não é o projetista, né? Então, pode construir em cima. A fé é o firme fundamento, irmão. Por isso que um crente não pode ser crente de pouca fé. Por isso que os discípulos um dia falam assim, Jesus, acrescenta-nos a fé. Parece que tem 250 versículos na Bíblia falando sobre fé. No Velho Testamento só tem 4. Amém? Então esse negócio de fé, essa ideia, e até nós vimos que tem um lá em Abacuque, né?
Hebreus 10, aliás, Abacuque 2,4 diz assim: mas o justo pela sua fé viverá. Lá em Abacuque, amém? Depois tem outro autor lá que tem três citações de fé, mas não é uma coisa que você encontra em Gênesis. Muita gente andou pela fé. Abraão andou pela fé e não sabia que ele estava andando por fé, mas as atitudes dele denotam que ele era um homem de fé e foi considerado o pai da fé. E é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quais são as coisas que você espera? Em primeiro lugar, como é que está o teu fundamento de fé? Você está construindo assim uma casa sobre areia ou sobre concreto? Amém? Porque nós construímos uma casa, habitação do Senhor. A nossa casa é o templo do Espírito Santo. Amém? Está lá em Coríntios, acho que 3,16 isso aí. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E o Espírito Santo habita em vós? Amém? Então, onde nós andamos, irmãos, olha a prerrogativa que tem isso aí. Aonde nós andamos, o inimigo está vendo, ali vai alguém, ali vai um justo. E ele é justo porque foi justificado. E ele é justificado porque ele tem fé naquele que o justificou, porque ele crê. Ele tem entendimento de quem é esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele tem esse entendimento. As atitudes dele agradam ao Senhor. Agradam as reações dele, o agir dele. O testemunho que ele dá para as pessoas remetem a Deus, a Jesus. Ali vai um homem de Deus. Lembra o profeta? Ali vai um homem de Deus. Quem era o profeta? Elias ou Eliseu? Amém? Ali vai um santo homem de Deus. Amém? Então, por onde você anda, as pessoas vão identificar que você é justo, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você não vai participar da mesa dos escarnecedores. Reunião de família, de repente, o pessoal lá está fazendo um monte de coisa errada, você chega, as pessoas assim, chegou o pastor aí, você nem já chamam logo você de pastor ou pastora, né? Vamos parar com essas piadas aqui, né? Aí gente já, de repente, até para de fumar perto de você, para respeitar você. Tem gente que não respeita, mas tem uns que respeitam. Tem uns que, não vou beber mais. A tua presença deve fazer a diferença, irmão, porque é um templo de habitação do Espírito Santo de Deus. É responsabilidade, e nós temos que desenvolver isso. E é na palavra, na oração, se sujeitando, é obediência à palavra. A parte visível da nossa fé, como é que as pessoas veem fé na nossa vida? Pela nossa obediência e fidelidade a Deus. Amém, igreja? Você é fiel, está sempre na igreja, está sempre aqui, a gente vê, esse povo está sempre aqui. Então, eu vejo, é fiel, porque Deus procura os fiéis da terra. Amém? E se a pessoa tem dificuldade de obedecer, olha, uma criança que não obedece os pais, é desobediente. Ela chega na escola, não obedece os professores, não obedece. Ela vai trabalhar em um lugar, ela não obedece o seu patrão, toda hora está trocando, está brigando com todo mundo lá, o supervisor, não aceita. Vai até para um quartel, é expulso. Quantas vezes eu vi pessoas expulsas? E lá tem pena, tem disciplina, tem regulamento disciplinar lá, o RDAR, que disciplina as pessoas. Fez tal coisa, essa noite vai ficar de pernoite. Fez outra, vai ficar 2 dias detido. Fez outra, vai ficar fim de semana. Fez outra, vai ficar 7 dias preso, cadeia. Cadeia-chave mesmo, cilindró. Tem cadeia lá dentro, irmão. Tem gente que pega 30 dias de cadeia e fica lá dentro. Porque ele está vindo assim, eles vão dando oportunidade, dando chance para a pessoa. E a pessoa tem aquela índole má, é desobediente, faz confusão, porque aquilo vem, né? E se um dia for para a igreja, né? Se vai presa, dá problema lá na prisão, e se de repente se converte lá, né? E vem para fora, vem para a igreja, acaba fazendo confusão na igreja, porque a índole, tem gente que não muda, irmão, tem vontade.
Por isso que tem muitos problemas dentro de igreja. Tem gente assim, mas não é crente. Olha o que aconteceu naquela igreja. Olha o que aquele pastor fez. A gente vê notícias terríveis de pastor fez isso, pastor fez aquilo. É gente mal preparada. Ele se tornou pastor. Ele aprendeu alguma coisa da Bíblia. Ele alugou ali um salãozinho, botou 20 cadeiras lá dentro, botou uma mesinha aqui, uma toalhinha em cima e começou. Papagaio também, se você ensinar bem, ele prega o Salmo 23 inteirinho. Mas a pessoa, de repente, começa a abusar. Sabemos de histórias terríveis. Em todas as religiões tem isso. Em todas as profissões tem isso. Tem bons advogados, péssimos advogados. Tem bons policiais, tem péssimos policiais. Tem militares, bons militares, isso, deputado bom. Tem em todo lugar, porque é gente. Debaixo daquele nome, daquele título, tem uma pessoa que, de repente, ela é desajustada. Amém? Emocionalmente. Ela não consegue se segurar, ela engana algumas pessoas por um tempo, de repente ela revela quem ela é. Chega na igreja, tão de repente ela começa a fazer confusão lá fora, acabou o culto, não gostei, eu não sei, eu discordo disso, não concordo com aquilo, começa a disseminar, amém? Contendas. E o provérbio fala de aquele que dissemina a contenda entre os irmãos, amém? E provoca as facções, separações dentro da igreja, pessoas que saem da igreja porque alguém fez uma confusão. Ora, o inimigo ele entrou lá no Jardim do Éden. O que é para ele plantar dentro de uma igreja uma pessoa que está a serviço dele, né? E chega aqui dando a paz do Senhor para a gente, aprende os hinos, de repente até pede a oportunidade para dar uma palavra. Amém, igreja? É complicado isso aí. Por isso que nós temos que ter muito discernimento, muito cuidado. Tem tantas histórias que a gente conhece aí, de pastores que fizeram coisa errada, colocaram gente errada em cima do altar. Deram o microfone para a pessoa errada. É complicado isso aí. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Nós não estamos vendo uma coisa, mas nós cremos tanto em Deus, e nós oramos. Aos olhos de muita gente aquilo é impossível. E passa um tempo, às vezes a pessoa até diz assim, eu orei e não aconteceu nada. Aí um dia acontece, a pessoa tinha até esquecido. Mas Deus não esquece, porque Deus trabalha no tempo dele. Amém, igreja? De repente tu queria até o fim do ano, Deus vai te dar até o final do ano que vem, porque tu não vê como Deus vê. Deus vê o cenário todo. Você vê assim, você e mais 1 ou 2 palmos ao redor de você. Deus está vendo as pessoas que andam com você. Quem você vai conhecer nos próximos tempos, amém? Uma série de coisas, são detalhes que só a Deus pertence, e com isso Ele está nos preparando, e às vezes no lugar de vir uma bênção para a tua vida, vem uma situação, uma turbulência, e é nessa turbulência, é nesse tempo difícil da tua vida, como o mundo está passando num tempo difícil, a grande maioria, muita gente está se dando bem. Eu vejo gente assim, eu nunca vendi tanto como nós estamos vendendo agora. Tem gente faturando muito mais, né? Mas isso é a minoria. A grande maioria está com medo do dia de amanhã. O que vai acontecer no dia de amanhã, né? Então, nós vemos interesses espúrios, amém? Coisas que nós não sabemos que está por baixo do tapete. Muita sujeira debaixo do tapete. E nos últimos anos tem sido levantado o tapete e nós temos visto muita sujeira. Muita gente sendo chamada de ladrão, disso, de aquilo, de assassino, vindo à tona toda essa escória, né? E nós temos uma justiça de homens. Não temos uma justiça de anjos, amém? Decidindo. Aí o pessoal está ameaçando de prender quem... Numa família se aglomerar mais de 10 pessoas, querem prender. Mas dia 22 estão soltando lá milhares de presos condenados. Olha só, né? Solta os presos e prende as famílias que se reuniram numa casa. Então, tem uns interesses meio absurdos nisso aí. E nós temos, então, que orar muito, irmão. É aí que entra a igreja, irmão. É nessa brecha que a igreja tem que entrar. Senhor, entra com providência, Senhor, né? Arranca isso que está errado nesse país, Senhor. País idólatra,
Amém? País idólatra, se dobra a santos, a santas, né? Eu fui criado nisso. As pessoas com a maior devoção a uma estátua. Amém? E Jesus está vivo, irmão. E Jesus está vivo. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Então é uma coisa assim absurda. E nós somos a minoria. Cristãos nesse país tem bastante, mas verdadeiros cristãos. Está cheio de cristãos enchendo a cara de bebida, fazendo coisas terríveis, adulterando, roubando. Amém? Meu Deus, a gente não pode falar, porque tem que provar. Isso dá trabalho, mas se prova, porque é tão visível isso, está tão aparente. Mas as pessoas contratam bancas de advogados, e quem estava errado, ele passa a ser certo. Ele é liberto. E às vezes uma pessoa lá que faz alguma coisa qualquer no momento de desespero, fica trancafiado numa cadeia. Pai de família, de repente, que nunca fez nada errado, mas num momento terrível, se perdeu, né? E está trancafiado numa cadeia, e ninguém vai lá para tirar a pessoa. E não consegue fazer um juízo com ninguém, porque ele não pode pagar um advogado. Então, essa justiça sentada, com essas duas balanças, ela teria que se levantar, irmão. Tá? Se levantar e agir com essa justiça. Mas nós temos a nosso favor a justiça de Deus. Mas nós estamos aqui nessa terra debaixo de uma justiça de homens. Respeitamos a justiça dos homens. Leis de prefeituras, né, que vereadores promulgam, deputados estaduais no governo, deputados a nível federal, e fazem leis. Muitas leis que depois tem que ter algumas emendas, porque elas trazem umas ideias meio absurdas, e alguém começa a se levantar e discordar daquilo ali e consegue modificar alguma coisinha. Mas é terrível isso aí. Nós vivemos nesse mundo. Mas não esqueça, nós não somos desse mundo. O nosso mundo eterno não é viver e parar no dia que esse corpo deixar de respirar. Aí acabou tudo. Não. Acabou para esse corpo. Mas aí começa uma vida eterna com Deus. Amém, igreja? É isso que nós temos que valorizar. Por isso que nós temos que viver pela fé. Por isso que nós temos que entender que todo esse ensinamento que vem aqui em Hebreus 11, que fala tantas vezes, pela fé Abel, pela fé Enoque, foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladaram, visto que, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque andou com Deus. Amém? Um dia nós pregamos isso aqui. Enoque andou com Deus. Amém, igreja? Olha a referência aqui. Pela fé. Pela fé nós podemos andar com Deus. Amém, igreja? Muitas pessoas estão andando aí nas mais variadas dimensões, direções desse mundo. Mas nós andamos na direção do caminho de Jesus Cristo, que nos leva para a salvação. Amém? É essa a nossa ideia, é esse o nosso objetivo. Não é sensacionalizar, não é trazer um evangelho aqui para agradar as pessoas. Tem gente pregando o evangelho que agrada as pessoas. Que maravilhoso foi aquela, que não é nem pregação, é um discurso para agradar pessoas. Infelizmente existe por aí. E ele fala no versículo 6, ora, concluindo, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Fé, em primeiro lugar, é crer, obedecer, fiel, renúncia de si mesmo, renunciar os pecados, sua vida de velha criatura, ser uma nova criatura. Então isso é uma consequência. Ele creia que Deus existe
e que é galardoador dos que o buscam. Galardão. Galardão é prêmio. Há um prêmio para nós, irmãos. Há um prêmio para nós. Todos nós na Jerusalém Celestial, coroados. Esse é o prêmio, a coroa da justiça. Porque Deus é justo, Ele nos justificou através de Jesus. Nós entendemos essa justificação, nós andamos então uma vida sem sermos atraídos pelo mundo. O mundo atrai muito, tem muita coisa maravilhosa no mundo. Gente troca cultos, troca, sei lá, por coisas do mundo. Amém? Que não vai lhe trazer benefício nenhum. Como uma pregação dessa que você recebe, e diz assim, isso aqui é real na minha vida. É receber e diz assim, eu vou comer esse prato está servido, eu vou comer ele todinho, porque ele está muito gostoso. E ele vai me alimentar, ele vai me fortalecer, e eu vou andar muito nesse prato. Amém, igreja? Não vou trocar isso por alguma coisa que o mundo me atrai. Uma alegria passageira, uma aparência de paz, um rótulo de paz. Pessoas muito alegres, todo mundo dando gargalhada, ninguém está dando gargalhada aqui com alegria. A tua alegria é no Senhor, amém, igreja? Não é essa alegria momentânea, superficial, aparente, exterior, porque lá dentro as pessoas voltam para casa, de repente, e elas voltam drogadas, voltam bêbadas, naquela farra toda. Amém? Nós vamos trocar o melhor que Deus nos deu, que é a comunhão. Ele quer que nós vivamos em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa no Senhor. Todo mundo sabe? Não é todo mundo que faz. Amém? Então nós temos que levar a sério. Ou sou ou não sou. Eu não posso ser meio cristão, meio discípulo, meio em comunhão com a igreja. Não, eu sou parte do corpo de Cristo e eu tenho um lugar. Cada coisa, o cotovelo é aqui, o joelho é aqui, cada um no seu lugar. Amém? Deus nos colocou aqui é o nosso lugar. Amém, igreja? Eu nem poderia estar aqui hoje, e muitos domingos, por causa da minha idade, das comorbidades que eu tenho, de meia dúzia. Mas eu tenho fé que eu estou fazendo, porque eu não vou ganhar R$500 para vir aqui pregar para você. Eu não vou, então não vou ganhar. Não. Eu não ganho se eu venho ou não. Não existe alguma coisa, troca. Não estou me vendendo por nada, não. Não. Até o pão que eu compro da irmãria, eu pago ali, não vou. Eu quero um pão, eu sou pastor. Tem pastor que faz isso aí. Cadê meu pão, irmã? Amém? Tem gente folgada, infelizmente. Porque eu valorizo cada um. Amém, igreja? E você pode olhar realmente para esse altar e ver que cada um que está aqui não estão nesse lugar para receber alguma glória, mas estão assim fazendo para o Senhor. Porque eles serão beneficiados pelo Senhor. E pelo nosso carinho, nosso amor, nossa gratidão, porque eles fazem, e a igreja tem um louvor, e tem as pessoas que cantam e que tocam. E a palavra vai levantando, preparando cada um, para que se forme um corpo de discipulado nessa igreja, para que se forme obreiro nessa igreja, para que nós possamos, assim, então logo possamos estar com todas as atividades, recomeçar dando cursos, capacitando, direcionando, para que as pessoas possam realmente fazer aquilo que Deus quer que seja feito na tua vida. E nós temos que ter a sensibilidade disso. E nós vemos o aproveitamento de cada um. E nós vemos realmente o apetite de cada um querer fazer as coisas. E nós vemos também aqueles que não querem muito. E de repente a gente ora mais por aqueles que não querem muito, para que eles possam querer. Porque o inimigo está querendo retirar, amém? Eu não sou daqueles que se retiram, amém, igreja? Fica essa palavra, amém, igreja? Nós não somos daqueles que se retiram, porque os que se retiram, Deus está vendo, e o inimigo também está vendo. E é isso que preocupa a gente.
e o Senhor possa vir com a sua graça sobre as vidas e fazer com que cada um tome a sua posição, o seu lugar, porque Deus não é um Deus distraído. Ele é um Deus de amor, atento a todas as coisas. E Ele possa dar a cada um de nós, conforme aquilo que nós temos buscado nele. Quem busca mais, naturalmente vai receber mais. Quem busca menos, ele vai receber menos. Mas ele vai receber o suficiente para ser salvo, se ele continuar na sua integridade, no caminho de justiça. Mas Deus, Ele quer o melhor de nós, porque Ele nos dá o melhor dEle. Quando alguém tem muito de Deus na sua vida, eu já falei, ele tem muito de Deus. Quanto mais nós temos de Deus, menos nós temos de nós mesmos. Porque o que nós temos de nós mesmos? As complicações. As pessoas têm essa necessidade, essa facilidade de fazer coisa errada. Pessoas mentem naturalmente, a grande maioria. Quem sabe quantos de nós já mentimos muito? Amém, igreja? Mas a gente aprendeu que a mentira tem pai, e é o diabo. E eu não quero ser filho dele. São princípios, irmãos. E tem gente que dentro da igreja, tomara que aqui não tenha disso, mas tem gente que dentro de igreja mente. Mente para pastor, mente para o irmão, mente para alguém. Fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro. E Deus está vendo. E amanhã depois, as pessoas vão vendo que essa mentira tem perna curta, e a pessoa vai cair no descrédito, que já caiu no descrédito de Deus, e vai cair no descrédito das pessoas também. Porque o ser humano, ele é complicado. Ele briga fácil, acusa os outros, fica chateado com alguém, pensa mal de alguém pela aparência. De repente a pessoa é maravilhosa, a pessoa não fica com a cara dele. Estou achando essa pessoa muito isso e aquilo. De repente aquela pessoa que é isso. E ela está vendo nos outros aquilo que ela é. Então é muito complicado isso. Aí que Jesus vem e nos dá um banho, para que tudo aquilo que não provém de Deus seja tirado. Por isso, quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós nos esvaziamos de nós mesmos. Amém, igreja? Que eu diminua e o Senhor cresça. Se falam tanto nisso aí, né? Já tem uma música, né? Que eu diminua e tu cresças. Mas tem gente que não quer diminuir. Aí sobra pouco espaço para Deus. Então se esvazie. Porque vaziar é emborcar, tirar tudo. Aí Deus enche. Cheinho de Deus. Amém, igreja? Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Dá espaço para esse Espírito Santo de Deus. Rejeita aquilo que não é bom para a tua vida, que te faz mal. Perdoa. Ame os inimigos. Ande em comunhão. Seja fiel a Deus. Seja fiel à igreja que você congrega. Que você faz parte dela. Você participa da mesa. Você foi batizado. Amém, igreja? Eu estou falando de fidelidade. Apenas isso. Porque Deus procura os fiéis da terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Nós possamos a cada dia receber de Ti, Pai. E nessa noite Tu nos traz, Pai, mais essa palavra pela fé. E é pela fé que nós temos que fazer tudo isso. Vivermos integralmente pela fé. Vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. E nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Então eu não tenho que amar nessa terra. Eu tenho que amar é a Ti, Senhor. E Tu possa me levar essa igreja, cada um, as suas famílias, por esse caminho excelente da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu convido os diáconos que estarão participando aqui da mesa, para que nós possamos proceder a esse momento da ceia agora, em nome de Jesus. Glórias a Deus.
eu já vi. Não há com que comparar. Não há como explicar. Só me resta te louvar e ansiosamente te esperar. Eterno presente, a salvação queridos ver. Não vem de nós. Ajuda-me, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus, comendo com eles, tomou o pão e abençoou e o partiu, deu-lhes e disse: tomai, comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, deu graça, deu-lhes, e todos beberam dele. E ele disse: isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade, vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novamente no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, igreja? Nós vamos então agora, o presbítero vai orar consagrando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Nesse momento, Senhor, nós rendemos o nosso coração a Ti, Pai. E nesse momento, Senhor, nós consagramos, Senhor, esse pão, Pai, e fazemos memória, Senhor, ao Teu sacrifício, Senhor, ao Teu corpo que foi rasgado naquela cruz, Pai, para a salvação, para a remissão dos nossos pecados, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício naquela cruz, Senhor. Porque se não fosse aqueles momentos de dor, aqueles momentos de sacrifício, Senhor, nós não poderíamos estar aqui hoje, levantando, Senhor, a nossa mão, Senhor, rendendo nosso espírito, Senhor, a Ti, Pai. Então nós temos que Te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo Teu sacrifício, Senhor. É somente por Ele, Senhor, que nós estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra diz que semelhantemente, depois de ele ter ensaiado, ele tomou o cálice, consagrou, ele afirmou uma nova aliança, aliança do sangue de Jesus, que nos justificou do pecado, nos capacitando, nos dando essa oportunidade maravilhosa de vivermos eternamente com o Senhor. Por isso nós estamos nessa noite aqui, Pai. Oh, meu Deus, comemorando, Pai, festejando, Senhor, a vitória, a Tua vitória sobre a morte, Jesus. Que ali, Pai amado, Tu nos levou a termos também a mesma vitória. E nós estamos aqui, um povo vitorioso, participando, Pai amado, em comunhão da Tua mesa. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio. E seja, Pai amado, participar desses elementos, do pão e do cálice. Seja, Pai amado, cura, seja saúde, seja paz para o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eterno presente.
Aleluia. Glórias a Deus. Levante os elementos. Tome na sua mão a partir do pão. Obrigado, Senhor, porque Tu olhastes com misericórdia, com amor para a humanidade. E viste cada um de nós ali, Senhor. E se deu em amor. Em pagamento pelos nossos pecados, que nós jamais poderíamos pagar tantos erros, Senhor. Porque nós fomos formados pecadores. Mas Tu vieste, Senhor, e derramou da Tua graça, do Teu amor sobre as nossas vidas. E levou sobre Ti todas as nossas dores, nossos pecados. Obrigado, Senhor. E é pela fé, Pai amado, que nós estamos agora nesse momento, participando desta ceia, valorizando, Pai amado, tal sacrifício em prol de nós mesmos. Foi para nós, Pai, não foi para Ti. Tu sempre foste santo, não havia pecado em Ti, Senhor. Mas Tu nos amou, Pai. Obrigado por tanto amor, Pai. E nós possamos, Pai amado, ter essa responsabilidade de vivermos em amor, pela fé. Porque nós mesmos, nas nossas emoções, nós não poderíamos viver uma vida de santidade, tentando controlar nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos olhares, as nossas ações. Mas pelo Espírito Santo, Pai amado, habitando em nós, Ele controla o nosso ser. Obrigado, Pai amado. E é pela fé que nós fazemos isso. E queremos a cada dia, por onde nós andarmos, sabemos, Pai amado, que nós estamos andando ali. E ali vai o templo de habitação do Espírito Santo na terra. Lá nas nossas casas, todos possam ver que ali habita o povo de Deus. Cada uma dessas tendas, seja ali o Teu arraial, aonde Tu manifesta, Pai, o Teu amor, o Teu poder, a Tua cura, a Tua paz, a nossa libertação e restauração para uma vida eterna. Abençoa cada família, os que estão aqui presentes, Pai, os que não estão aqui, estão em suas casas, os que não puderam estar aqui, mesmo os que não quiseram estar aqui, mas poderiam estar. Mas Tu é um Deus de amor, e nós amamos, estendemos, Pai amado, uma nuvem de amor sobre esse povo, e eles possam ser, Pai amado, agraciados também, e receber o melhor de Ti, porque eles são Teus. Nós somos Teus, e por isso, Pai amado, nós participamos neste momento. Amados, participemos do pão. Aleluia. Participemos do cálice em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Receba, Senhor, nossa adoração. Aleluia. Cantemos louvores ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda a graça e te dê a paz. Aleluia.
Ei, Tu possa despedir o Teu povo, Pai amado, desse lugar nessa noite. Que maravilhoso estar, Pai amado, em comunhão. Maravilhoso a Tua presença, Senhor. Porque é verdade que quando Tu dizes que onde 2 ou 3 estiver reunido no Teu nome, Tu ali estarás presente. E nós somos muitos 2 ou 3 aqui nessa noite reunidos no Teu nome. E sabemos que Tu estás presente em cada oração, em cada louvor, na palavra que veio de Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração por isso. Despeça-nos desse lugar, leva-nos em segurança para nossas casas, dá-nos uma noite reconfortante, estenda Tuas mãos sobre os enfermos, aqueles que estão necessitados de uma cura. Eu coloco aqui, Pai amado, a pastora Alvani e outros mais que estão, Pai amado, necessitando da Tua cura, Senhor, de um renovo, Pai amado. Seja, Pai, a enfermidade física, seja a enfermidade da alma, Tu és um Deus que cura todas as coisas. E Tu possa, Pai amado, derramar o Teu amor curador, a Tua unção que despedaça todo o jugo, despedaça o jugo da enfermidade, da aflição, da angústia, do medo, de tudo aquilo que muitas vezes assola o Teu povo, Senhor. E Tu possa receber a nossa gratidão e a nossa adoração por isso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o Teu rosto nesta noite e te dê a paz todos os dias da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. A igreja diga: glorifica o Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia.